Para a gente continuar repercutindo então isso, vamos trazer aqui o nosso primeiro convidado, na verdade, né, para chegar nessa conversa, o Anderson Nunes, que é analista político, ele já está aqui conosco. Já quero dar bom dia para o Anderson, né, e já quero, claro, trazer para você também, né, essa questão dessa pesquisa que acaba de ser divulgada do IPESP, aí junto com a XP, né, Anderson, me chamou a atenção ali uma movimentação em relação ao Ciro Gomes. Ciro que, né, está bem à frente, inclusive, do que aqueles nomes que têm sido considerados como terceira via. Você acredita que isso pode, de alguma forma, ser benefício aí para o candidato, caso ele venha utilizar aí para um segundo turno aquele discurso do antipetismo? Isso é uma sinalização positiva, na sua opinião, ou ainda é muito pouco para esse tipo de virada? Primeiro eu vou deixar o meu bom dia para a Isa, primeiramente, depois para você, Débora, e para o Alangani. Viu, Isa? Não deu bom dia, mas eu providenciei que todo mundo dê bom dia para você. Obrigada. Feita aí a sua bela pergunta, Débora, e realmente eu estava acabando de ler aqui os comentários da pesquisa, a pesquisa acabou de sair, saiu nesse momento que eu estava entrando pelo link. Então, o que me chamou a atenção foi exatamente isso do Ciro, de subir de 8% para 9%, ele já começa a encostar em 2 dígitos e já começa, na verdade, chamar a atenção. No entanto, que você percebe um acordo, por exemplo, sendo construído entre a senadora Simone Tebet e o próprio candidato Ciro Gomes, deles ambos não se atacarem, por exemplo, nas eleições. Então, isso começa a haver uma nova perspectiva. E a pergunta é, a terceira via, nesse momento, não tem candidato para ir para o segundo turno, como prova a própria pesquisa, com 45% para Lula e 34% para Bolsonaro. Mas o apoio de ambos pode transferir a votação e modificar a chance de um candidato, como na própria pesquisa IPESP-XP, saiu o Lula ganhando em segundo turno com todos os candidatos. E nesse caso, o Ciro, por exemplo, com uma fala antipetista, ele não apoiaria Lula, mas será que apoiaria, por exemplo, Bolsonaro para que o Lula não vencesse no segundo turno? Já começa a haver umas chances reais da terceira via no seu apoio modificar, por exemplo, a votação no segundo turno. Então, eu vejo aí com critério, as últimas pesquisas mostraram um crescimento, no caso do Lula, e chegaram algumas, como foi o caso da Datafolha, a mostrar que ele poderia vencer e teria chances de vencer no primeiro turno, como foi muito bem falado por Alangani, por exemplo, o caso de Dória em São Paulo, a prefeito de São Paulo, que pela primeira vez na história ganhou em primeiro turno. Então, nesse caso das pesquisas, eu acredito muito na urna, onde a pessoa vota de forma individualizada, onde o seu voto é secreto, e lá ela não precisa ter vergonha em falar qual é a sua verdadeira opinião política. Então eu acho que ainda é muito cedo para criar uma definição pelas pesquisas, até porque as eleições só vão acontecer em outubro, e até setembro para outubro muita coisa vai acontecer no governo federal, e alguns movimentos, como tem sido feitos, por exemplo, nos casos do ICMS, na briga com os governadores, as questões do executivo com o STF, que essas tensões podem aumentar, isso pode acabar decidindo num segundo turno. Agora, Anderson, a gente tinha-se muito uma dúvida sobre para onde iria aquela porcentagem ali, aquele 1% do Dória, né, quando ele saísse das pesquisas. Acredita que esse 1% agora que aparece, no caso para o Ciro, pode ter sido essa migração aí do Dória? O que você acha? Pode, ele tinha 3% nas pesquisas, 1% pode ter migrado para o Ciro, 1% para o Bolsonaro, por exemplo, e o outro 1% pode ter ido, por exemplo, para o Lula. Hoje, o eleitor dele era muito misto, de ambas as partes ali, não era um eleitor que odeia a esquerda ou um eleitor que odeia a direita, você tinha eleitor misto ali que apoiava o Dória naqueles 3%. Então eu acredito que esses 3% dele foi dividido dessa forma. Estou aguardando as outras pesquisas sair para se confirmar, mas era muito pouco, esses 3% dele não muda em absolutamente nesse primeiro momento as eleições. Essa estratégia aí eu trago para o Grani também, você comentou essa questão dessa estratégia aí do Ciro Gomes, né, do Ciro e da Simone, de ter esse acordo aí, de não se agredirem nesse primeiro momento aí da disputa. Grani, o que você acha que é uma boa jogada nesse momento dos dois? Eu acho que sim, eles acabam tentando emplacar ali uma terceira via e é a chance deles, mas eu acho que é uma chance muito remota. Até queria complementar
pegar o gancho da sua pergunta a mim e transferir uma pergunta para o Anderson. Anderson, o Ciro, né? Passa eleição, tem eleição em eleição, é um cavalo paraguaio, chega ali com uma promessa e não vai. E ele insiste nisso. No fundo, será que ele sabe assim, bom, eu não vou ganhar, mas o meu nome fica em evidência? Ou não, ele realmente acredita que possa ter uma chance de vitória? Você acredita que ainda é possível ele ir para o segundo turno, Anderson? Bom dia. Hoje, atualmente... Bom dia, Langani. Uma satisfação. Nesse momento, eu não vejo ele chegando ao segundo turno. Nesse momento atual aqui, dia 3 de junho, às 10h27 da manhã. Por que eu costumo colocar data e horário? Porque amanhã ou daqui a pouco um candidato pode escorregar, falar alguma coisa que não deveria e colocar, por exemplo, a sua campanha de lado e acabar a sua candidatura, como nós já vimos até atualmente, por exemplo, um deputado de São Paulo que teve a sua candidatura cassada. Muito bem feito pela Assembleia de São Paulo. Então a gente consegue ver ele colocando o seu nome em evidência. E eu trago um exemplo do passado. O Lula tentou tantas vezes ser candidato, até o momento que ele conseguiu trazer o José Alencar de vice, convencer a indústria, o comércio, os banqueiros, que ele não seria radical quando fez aquela carta à nação e deu a credibilidade e conseguiu se eleger. Perfeito. Tudo na política é possível, então ele mantém o nome dele em evidência e pode chegar em algum momento, por exemplo, que ele tenha chances reais. Porque num primeiro momento, quando você vinha em 2018 falando que o Bolsonaro seria candidato, todo mundo dizia na totalidade que ele não teria chance, que o segundo turno seria entre o PSDB e o PT. E depois ele foi construindo e aumentando a sua campanha, melhorando a sua divulgação, e na verdade o PT criou o Bolsonaro e ele acabou ganhando as eleições de 2018. Então, eu acho que o Ciro pode construir uma campanha e, quem sabe, na próxima eleição, ele ter chances reais aí de ganhar para presidente da República, dependendo de como for o segundo governo. Anderson, a questão do Eduardo Leite, que renunciou ali ao cargo de governador, agora repensa aí em voltar para a disputa ao governo do estado. Simone Tebet tinha uma visita, uma agenda ali ao Rio Grande do Sul, acabou cancelando por conta de um falecimento, enfim, né, numa tentativa de apoiar ali Eduardo Leite. Qual que você acha que vai ser, no fim de tudo isso, o fim de Eduardo Leite? Ele vai tentar realmente, nula a possibilidade dele ser um candidato pelo PSDB à presidência da República? Ele deve voltar, então, a se candidatar ao estado? Nesse momento, Isa, ele está praticamente com a candidatura nula para presidente da República. Nesse momento, a Simone Tebet. Só que você tem uns outros problemas, por exemplo, com o apoio da Simone Tebet, por exemplo, do Rodrigo Garcia. Se realmente apoiar, por exemplo, a Simone Tebet, como a União Brasil falou que se ele apoiar, ele vai trazer Sérgio Moro para candidato a governo de São Paulo. Em troca, na verdade, do seu apoio, caso ele não decida, apoiar o Bivar. Então, nesse momento, Eduardo Leite, a única chance que ele tem é candidato a governo do Rio Grande do Sul ou ao Senado. Mas ficaria uma situação bem complicada, que a pergunta que fica na cabeça do eleitor que vai ser utilizado na campanha é confiável ser o candidato que renuncia e depois volta de novo pedindo seu voto para governador? Eu acho que o eleitor do Rio Grande do Sul vai ter essa dúvida e essa incógnita, isso vai acabar prejudicando se ele tomar essa decisão de vir a governador, que eu acredito que nesse momento é o único espaço que ele tem no PSDB da sua candidatura a governo, porque a candidatura dele de presidente, nesse momento, está sepultada. Anderson, o Eduardo Leite, ele não seria muito mais competitivo numa terceira via do que a Simone Tebet? Porque, assim, governador, teve a máquina executiva na mão, né? Acredito que seja até bem avaliado no Rio Grande do Sul, não sei. Mas ele não seria mais competitivo? O nome dele me parece mais conhecido nacionalmente. E o perfil dele, né? E o perfil dele também. Por que essa terceira via, esse blocão aí, PSDB, PMDB, enfim, aposta na Simone Tebet? Qual que é a sua avaliação? Nesse momento você tem uma rejeição, por exemplo, do Leite no próprio Rio Grande do Sul, que é normal, ele foi candidato a governador. Ele passou, por exemplo, uma questão da pandemia, igual aconteceu com Dória.
O que acabou revelando a questão do Dória de deixar de ser a opção do PSDB foi a sua rejeição em São Paulo, que acabou aumentando e ele não conseguiu disparar nas pesquisas. Então, como você vai colocar um candidato onde há 4 ou 5 meses não sai dos 3% na pesquisa eleitoral? Qual será a chance real? E o partido, na verdade, resolveu recuar e tentar buscar uma outra possibilidade para também conseguir espaço, caso esse candidato que ele apoie vença, por exemplo, com ministérios ou cargos de segundo escalão, seria uma opção para o PSDB. Nesse caso do Eduardo Leite, ele tinha uma projeção nacional muito maior, porém essa questão de rejeição também no Rio Grande do Sul pode ter pesado na decisão do partido escolher ele. E até porque, se realmente escolhe ele, ia ter um Dória tentando, por exemplo, judicializar a primeira escolha do seu nome, que não foi respeitado. Então havia outros riscos impostos nessa colocação do seu nome que não estaria imputado, divulgado. Igual nós temos, por exemplo, a possibilidade de judicialização, igual o Dória chegou a anunciar no primeiro momento e depois ele foi pacificamente e anunciou a retirada da sua campanha. Então eu vejo aí o Eduardo Leite para a projeção nacional, o nome dele muito melhor do que o da Simone Tebet, porém, para acordo partidário, o nome da Simone acaba prevalecendo. O MDB, com o apoio do Cidadania, com o próprio apoio do PSDB no seu nome. Perfeito. Anderson, vamos repercutir um pouquinho essa corrida eleitoral pelo governo aqui do estado de São Paulo. A disputa entre Fernando Haddad, do PT, e o Márcio França, do PSB, gera dúvidas nos eleitores, né? Quais os impactos, né, caso as duas frentes sejam mantidas e disputem, né, um público parecido? A gente percebe, por exemplo, aqui na campanha, eu estou até pegando os dados aqui da Poder 360 que saiu no dia 30 de maio. O Fernando Haddad, por exemplo, teve 28% na pesquisa, 17,9% para Tarcísio e 17,7%, por exemplo, o Márcio França. Se o Márcio França ou o Fernando Haddad, por exemplo, os dois fossem um único candidato, um sendo vice do outro, uma decisão partidária, eles estariam com um apoio muito maior e dependendo até com chance de ganhar no primeiro turno. Agora, essa situação de divisão do PSB em São Paulo e do PT pode resvalar, por exemplo, na candidatura nacional, onde tem o PT com Lula e o Alckmin como seu vice. Eles têm que tomar uma decisão logo, como eu já vinha falando em outros momentos de entrevista aqui na BMC, que não é bom para ambos. Como que vai ser a situação de um debate? Ambos vão se atacar? Eles vão perder voto entre eles e vai favorecer, por exemplo, quem está em segundo lugar, que é o Tarcísio. O Garcia vindo com 6%, por exemplo, vai facilitar quem tem outros percentuais e não é a ala de esquerda. Vai mostrar o quê? Uma desavença entre os próprios partidos, onde eles estão unidos nacionalmente e não conseguem se unir, por exemplo, nas esferas estaduais. Como que dois partidos que têm o mesmo caminho presidenciáveis, com o Lula e o Alckmin representando ambos os partidos, PT e PSB, sem um acordo, por exemplo, em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral? Eles têm que se decidir e um dos dois tem que abrir mão da campanha se eles querem ter chances reais de ganhar para o governo de São Paulo. Lembrando que o Márcio França, ele não indo para o segundo turno, supondo aí que tenha esse Haddad com o Tarcísio, ele não migra os seus votos na totalidade dos 17% para o Haddad. Vai ter uma migração pequena, por exemplo, para o Tarcísio. E isso pode ser preocupante e fazer com que o PT, que poderia ter chances reais aí de se eleger para o governo de São Paulo, um dos maiores estados aí em termos de arrecadação e o maior colégio eleitoral brasileiro. Anderson, seria para o Tarcísio mesmo que, caso Márcio França desistiria de disputar essa eleição? Você acredita que realmente esses votos iriam para o Tarcísio ou para outro candidato mais ali, né? Márcio França, que tem uma tendência mais de esquerda, centro-esquerda. E outra dúvida também é em relação a esse número ali das intenções de votos, né? Tem um número expressivo ali de Fernando Haddad junto com Márcio França e Tarcísio ali disputando esse número em torno de 17%. Se um deles desistir, você disse, né, que provavelmente esses votos, a maioria pode ir ali para Fernando Haddad, quebrando aí uma hegemonia, uma clássica tendência ali de PSDB, né, de um partido mais alinhado antes considerado mais alinhado à direita. Por
que essa mudança no estado de São Paulo, né? Nós que já tivemos José Serra, Geraldo Alckmin, Dória, agora então seria a maioria ali, os principais candidatos seriam ali dominados pela considerada esquerda. De 5% a 7% deve migrar dos votos, na verdade, do Márcio França, no caso, para o Tarcísio. Lembrando que o Márcio França foi governador de São Paulo por um período curto, quando o Alckmin renunciou no passado para concorrer em 2018. O segundo fator foi a quebra de confiança do paulista, por exemplo, com o PSDB. Depois de longas datas ali governando, um governador renuncia. Ele renunciou para prefeito de São Paulo, ele entendeu o motivo e elegeu para governador de São Paulo. E agora, o povo paulistano não comprou, por exemplo, a candidatura dele a presidente da República. Então isso acabou gerando uma quebra na confiança e as pessoas entendem, por exemplo, que o Rodrigo Garcia, é o candidato do PSDB e acaba manchando também a sua imagem. Lógico que agora o Rodrigo Garcia está com a máquina na mão, é o governador de São Paulo, porém o tempo está contra ele para tentar fazer qualquer tipo de campanha para tentar colocar seu nome em evidência. Então a gente tem hoje em São Paulo uma disputa muito grande com o segundo lugar, uma disputa pesada no segundo lugar, nesse momento do PSB com o partido do Tarcísio, ou seja, o Tarcísio com o Márcio França, e agora o Márcio França, supondo que ele desista e seja o vice do Radar, começa a ter um pouco maior de chance de se eleger e quebrar essa hegemonia do PSDB de tantos anos. Agora, lembrando que nesse momento o governo de São Paulo não tem chances reais, por exemplo, de eleger no primeiro turno, e a gente vai ter um segundo turno bem disputado, caso seja com Fernando Haddad e com o Tarcísio. Lembrando que também vai ter a questão da Nacional junto, onde o Lula vai apoiar o Haddad e o Bolsonaro vai apoiar o Tarcísio. E aí fica uma disputa bem acirrada nesse segundo turno de São Paulo. O Anderson, provavelmente o PSDB perde em São Paulo e perde uma hegemonia de anos. Perdeu na eleição presidencial, algo que era um partido, que era um expoente na eleição presidencial, desde ali do Fernando Henrique, foi amargando derrotas, com Aécio e Dilma quase volta para o jogo, mas aí o Geraldo Alckmin em 2018, um pífio 4º lugar, e agora perde São Paulo. Que futuro terá o PSDB, esse partido que já foi aí um dos principais na política nacional, né, Anderson? Mário Covas, Fernando Henrique, nomes fortes. Que futuro que terá o PSDB se perder São Paulo? O PSDB ele teve 7 eleições consecutivas ao governo de São Paulo. Ele teve hegemonia de 7 eleições para governador. E o PSDB, na verdade, está mostrando o que aconteceu com ele. Não tem mais força da forma como deveria. Ele não tem nenhum candidato a presidente da República para representar o seu partido nesse momento. Ele vai apoiar uma outra candidata se ele quer ter chance de participar de algum governo. O PSDB perdeu em 4 anos uma situação expressiva do partido. As pessoas não estão vendo mais o PSDB como uma saída para governar. E a gente consegue ver o próprio eleitor mostrando isso agora. 3% de voto para o Dória. Dória era governador do maior colégio eleitoral. Dória tinha o maior orçamento, por exemplo, em termos de governo do Estado. Passou por uma situação de pandemia, onde ele conseguiu, por exemplo, vacinar a sua população, foi o primeiro ali a colocar a vacina. Teve outros problemas quando ele tomou a decisão de fechamento, por exemplo, do comércio, numa atitude abrupta, e isso acabou manchando a sua situação e acabou levando o PSDB junto. Esse ano, eu acredito que o PSDB não consegue eleger pela 8ª vez consecutivamente o governo de São Paulo, perdendo essa hegemonia, e o PSDB ele sai derrotado de forma extrema dessa eleição, quando nós fecharmos aí o dia 3, onde ele não vai conseguir fazer uma quantidade de governo expressiva. Talvez ele consiga eleger algum deputado federal ou senador, mas ele vai perder a sua bancada de uma forma gigantesca. Anderson, e essa história da tentativa de Moro tentar aí o governo do estado de São Paulo, você acredita que isso possa realmente ir para frente?
E também em relação a Tarcísio, você acredita que ele tem espaço ainda para crescer? Em relação ao Moro, é difícil falar um candidato onde ele tinha o apoio do Brasil, uma votação expressiva de 8% a 10% nas pesquisas mostrando, e decidiu trocar de partido como trocou e sair da corrida presidencial, como ele saiu, se sujeitar a governo de São Paulo por uma troca partidária em troca do apoio do PSDB de São Paulo ao Bivar. Eu não vejo ele com chances reais, a população não está como era antigamente, as redes sociais são muito fortes e o Moro não tem chance real, por exemplo, para São Paulo, seria só por uma moeda de troca. Se o Moro quiser se candidatar em São Paulo, vai ser para deputado federal como puxador de voto ou talvez senador, dependendo de qual for o acordo do União Brasil, que é o seu partido atual. Em relação ao Tarcísio, começou agora. Muita gente não conhece o Tarcísio, o ex-ministro da infraestrutura, então não conhece como ele foi um ótimo ministro, por exemplo, no governo Bolsonaro. Nós, do mercado financeiro, conhecemos mais pelas suas atitudes, por exemplo, de privatização, no caso das rodovias, como ele tem feito, e a sua forma de agir e trabalhar. Então isso vai ser começar a trabalhar a sua imagem em São Paulo. Ele tem saído muito bem nas entrevistas, nas últimas entrevistas que eu assisti dele, por exemplo, de São Paulo, não tem entrado, por exemplo, em questões polêmicas, tem respondido de forma inteligente e eu acredito que ele tem espaço sim para crescer, até porque o Fernando Haddad já foi prefeito de São Paulo e tem uma rejeição ao seu nome do passado. O próprio Márcio França já foi vice-governador e governador no passado e tem uma rejeição. O Tarcísio é o que tem uma das menores rejeições enquanto político, ao qual ele está assumindo como candidato a São Paulo. Então eu acho que o Tarcísio sim tem chance de aumentar, até porque a população total de São Paulo não o conhece. Então vai aumentar o seu nome na mídia, vai aumentar a sua participação nas redes sociais. Então eu acredito sim que o Tarcísio possa crescer nas pesquisas eleitorais. O Anderson, essa possibilidade que você falou que fortaleceria a candidatura do Haddad, de uma chapa, né, Haddad e Márcio França como vice, primeiro, em termos probabilísticos, o quanto que você acha que isso é possível, qual a probabilidade disso acontecer? E a segunda, se isso acontecer, condicional, se mesmo assim o Tarcísio teria chances de ir para um segundo turno e se ele seria um candidato competitivo nesse caso? A chance hoje, Alan, ela fica em torno de 50%. Eu não consigo dizer para ambos os lados. Vai depender, por exemplo, da executiva nacional de ambos os partidos, vai ser uma decisão partidária. A decisão que vai vir de cima para baixo, ambos vai ter que acatar. Eu acredito, por exemplo, que o PT não vai querer ceder e o PSB não quer ceder, ambos os nomes. Mas isso vai ter que ser definido, porque entre os dois candidatos vai acabar se perdendo voto, por exemplo, para o Lula, candidato a presidente. E a segunda pergunta em relação ao Tarcísio, ele vai para o segundo turno com uma votação apertada, com 47%, 48%, até 49%, por exemplo, chegando para o Haddad, dependendo de como for. Se ele conseguir, o Márcio França, transferir a votação na totalidade, que eu não acredito, como eu já comentei aqui antes, a transferência de 6 a 8. Então, considerando que ele aumente 10%, o Haddad já vai para 38%. Ele já sai na frente, por exemplo, para um segundo turno. A população costuma votar no segundo turno no candidato que foi em primeiro lugar, no primeiro. Isso é uma situação antiga, é o costume da população não querer perder o seu voto, que é falar que o seu candidato ganhou. E depois vem as questões de partido. Lembrando que hoje a massa que ganha até 2 salários mínimos é que tem votado na esquerda, é o que tem demonstrado, por exemplo, nas pesquisas. Quem tem de 2 a 5 ou de 5 salários a mais é que tem votado, por exemplo, na direita. Então eu acredito que vá para um segundo turno, e o Tarcísio vai ter que trabalhar muito para conseguir conquistar esses votos, se ele realmente vai querer ganhar. A melhor hipótese é para o Tarcísio manter a candidatura do Haddad e do Márcio França em São Paulo. Se isso acontecer, é mais fácil ele conseguir tirar votos de ambos,
até porque ele vai ter perguntas para ambos que já governaram em São Paulo, seja como prefeito ou como governador, e ambos não vão poder direcionar a pergunta entre eles, porque eles vão se atacar, lembrando que eles estão com um candidato nacional, então eles vão ter uma complicação aí num segundo turno. Evidentemente que o Márcio França apoiaria, por exemplo, Haddad e vice-versa se o Márcio França fosse para o segundo turno. Porém, ambos, no primeiro turno, não vão poder se atacar. E o Tarcísio vai ter livre pergunta para ambos os candidatos, colocando eles, por exemplo, numa saia justa. Anderson, teve a questão ontem da live do presidente Jair Bolsonaro. Ele sempre tem questionado a segurança eleitoral. Ontem ele fez a colocação ali de que ele recebeu muitos relatos na última eleição de que as pessoas apertavam o 13, aliás, apertavam o 17 e saiu o 13, mas não tinha um relato do contrário, né? Apertando o 13 e saindo o número 17. Como que você enxerga essas questões aí do presidente? Você acredita que isso prejudica, assim como o TSE, Fachin, tem dito que estão provando ali com relatórios de que existe uma segurança eleitoral? Você acredita que esse embate do presidente da República acaba prejudicando quem ainda está indeciso? Ou acaba fortalecendo, colocando realmente em dúvida essa questão e as pessoas acabam então apoiando o presidente? E isso deve ficar ali até o final, e caso aconteça realmente essas questões, essas dúvidas em relação à segurança eleitoral, como que deve ficar? Isso, na verdade, é uma bandeira que o presidente já tem levantado já há um bom tempo para essa eleição, e ele vai manter a sua bandeira. O TSE, que é o que se pronuncia de forma oficial, é o que tem a guarda das urnas, garante a fidelidade da votação, garante a segurança das urnas eleitorais, e até o presente momento, nenhum dos testes feitos, por exemplo, igual é divulgado para alguma equipe de informática ou de TI, verificar a confiabilidade, trouxe testes negativos com possibilidade de invasão. Então, esse tema para o Bolsonaro, ele vai levar, e a pergunta que fica é, ele vai aceitar o que a maioria da população falou na urna eletrônica, ou ele já está preparando, por exemplo, a fala se ele perder a eleição, falando que ele não vai sair do poder e que ele não aceita, devido à possibilidade ao qual ele já está falando, da urna não ser confiável. Então ele já está abrindo um caminho, por exemplo, de caso ele perder, ele ter uma narrativa para buscar ganhar essa eleição. Então eu vejo ali o clima esquentando entre o presidente Jair Bolsonaro, entre o TSE, e a gente tem visto várias decisões do TSE, dos comentários de quem tem divulgado, por exemplo, que a urna ela não tem confiabilidade. O TSE tem sido bem duro e taxativo sobre isso, ao qual ele garante a confiabilidade. Então, o Bolsonaro, para mim, ele tem preparado o seu terreno em caso ele perca a eleição e ele ter uma fala e ter uma defesa, alegando, na verdade, que essas eleições não foram válidas e justas, assim como ele vem falando no caso das urnas. O Anderson, em relação, só voltando à pergunta da Isa, mas a efetividade da narrativa para ganhar voto, eu entendo que caso ele perca a eleição, já tem ali um discurso, uma justificativa do porquê perdeu, mas agora, seria interessante essa narrativa, ele ganha com isso ou ele perde com isso, daquele eleitor que está indeciso, para quem que eu voto? Então, eu vou votar no Bolsonaro porque eu acho que tem possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas, ou não, não vou votar no Bolsonaro porque ele está maluco com essa história e tudo mais. Isso favorece ou não a captação de voto dos indecisos, na sua opinião, essa estratégia? Ele, na verdade, consegue manter os seus apoiadores com essa narrativa, que é uma narrativa tratada pelos seus apoiadores. Eu não vejo ele ganhando eleitor com esse tipo de narrativa. Ele não consegue atrair, por exemplo, os eleitores de uma forma direta do Ciro, que está com 9%, ou do próprio Moro, que a gente percebeu que a migração, todo mundo comentava, que a migração dos votos do Moro iria para o Bolsonaro, isso não aconteceu na totalidade. Foi com metade, 4%. Bolsonaro estava com 29, 30, agora aparece com 34, por exemplo.
no caso da pesquisa da IPESP, usando de exemplo. Então ele não vai conseguir, com essas narrativas, atrair a quantidade de eleitor que ele espera. Eu acredito que ele consiga crescer de 1 a 2% no máximo com essa narrativa. Agora, muitos eleitores que confiam, por exemplo, na Constituição, que confiam, por exemplo, no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE, não vão comprar e acaba aumentando, por exemplo, a sua rejeição desse eleitor que ele deveria conquistar. Então eu acho que ele faz essa narrativa para manter os seus apoiadores aquecidos e, através dele, buscar a votação. Agora, eu não acredito que ele consiga, com essa fala, sensibilizar novos eleitores que não o apoiavam até o presente momento e até nessas pesquisas não indicaram o seu nome, seja ela estimulada ou seja ela de forma direta, ao qual o eleitor fala quem é o seu candidato. Anderson, tem também uma grande possibilidade, né, de governos nacional e estadual serem de forças opostas, né, acabar conquistando esse pleito aí e ficarem em forças bem opostas. Como que será governar nesse cenário? Como que as relações entre governantes podem impactar nessa administração dos dois lados? De ambos os lados, colocando, você diz então, se tiver uma eleição, por exemplo, para o Lula e uma eleição para o Bolsonaro, ambos sendo colocados ali? Perfeito. Entre governo, isso. Exatamente, por exemplo, se o Lula ganhar, como é que seria a governabilidade dele e do Bolsonaro, como seria essa governabilidade? Na verdade, hoje, se a gente for observar, quem manda num país não é o executivo, é o legislativo, que não tem CPF no nome, não tem um ministro para coordenar o seu orçamento, porque a população cobra do ministro e cobra do presidente da República as obras e os feitos. Porém, quem carimba o dinheiro é o legislativo, que não mostra o CPF de quem indicou. Então, hoje, o executivo está totalmente engessado e vai depender, por exemplo, do Congresso. Como ele vai ser eleito agora? 1/3 do Senado vai ser eleito agora, e agora, na verdade, é 100% para a Câmara, ou seja, todos os deputados que quiserem continuar vão ter que buscar a reeleição. Então, hoje, por exemplo, se o Bolsonaro ganhasse e tivesse um Congresso maior de esquerda, ele teria dificuldade em aprovar os seus projetos e o governo não sairia. Eu posso usar o grande exemplo aqui do Moro, por exemplo. Se ele ganhasse, ele não teria interlocução com o Congresso, então ele teria um governo que não teria uma governabilidade. Agora, se o PT ganhar, há um risco, por exemplo, sendo colocado, de voltar algumas coisas que aconteceram no mercado financeiro, por exemplo, da Petrobras, com risco de petrolão. Existe sim um risco, como aconteceu, como foi falado. Porém, se o Congresso for da maioria de direita, ele vai sofrer a mesma coisa que o Bolsonaro sofreria. Ele não vai conseguir aprovar os seus projetos, o Congresso vai defender, como ele já defende, uma equidade, uma tranquilidade, e mantendo o governo dentro das linhas. Até porque ele que vai aprovar as contas do governo, ele que vai definir para onde vai o orçamento. Então, o Congresso é que vai definir o jogo no próximo ano para o Executivo. A cada eleição que passa, o Congresso manda muito mais no orçamento. Hoje teve matéria, por exemplo, na Folha de São Paulo, onde indicou aí, falando que o número de ambulâncias foram indicadas no Piauí foi muito maior do que para os outros estados. Você percebe o direcionamento pelos candidatos, no caso, pelos deputados e pelos senadores, nos orçamentos secretos sendo indicados. Então, eles estão definindo o orçamento, o executivo, a cada dia que passa, tem menos poder sobre o que ele vai fazer com o dinheiro ou do que ele vai fazer com o seu planejamento. Então, nesse momento, eu falo, escolha muito bem o seu candidato a deputado federal, muito bem quem vai te representar no Senado, pois ele é que vai fazer as votações dos projetos importantes do governo e também vai garantir a segurança caso esse projeto, por exemplo, seja um projeto que não poderia ser aprovado. Ele é que vai fazer a nossa retaguarda. Então, os deputados e senadores hoje, eles estão com um poder muito maior em mãos do que o executivo. Um exemplo, reforma tributária, está no Senado preso. A Câmara aprovou a questão do ICMS, por exemplo, regulando aí o teto de 17% sobre telecomunicações, energia, combustíveis e transportes.
está no Senado sendo discutido. Será que vai colocar em pauta na próxima semana ou na outra, ou vão engavetar e vão segurar, como aconteceu com a reforma tributária no CCJ, onde os senadores se organizaram do governo e de esquerda a não ter quórum. Então isso é o que está acontecendo. A gente tem que ter muito cuidado em quem nós vamos votar para deputado federal, para senador, pois as nossas vidas estão em decisão por eles. Eles é que aprovam a lei. É nem tanto que o presidente pode vetar uma lei e voltar para o Congresso e o Congresso derrubar o veto do presidente e ser obrigado a acatar. Então isso é o que está em xeque agora. O Congresso, ele sim é que vai mandar no país de uma forma indireta. Anderson, em 2018, pouco antes das eleições, eu entrevistei o Carlos Andreasa, analista político, e eu fiz exatamente essa colocação que você colocou na sua fala agora. Eu falei assim, caso o Bolsonaro seja eleito, ele conseguiria governar com o Congresso contra ou com o Supremo contra? E aí a resposta do Andreasa foi: quem quer que ganhe a eleição terá um adversário político, principalmente no Supremo Tribunal Federal, com o poder monocrático dos ministros. Lógico que o Congresso é super relevante, como você bem colocou, mas também a questão do ministro do Supremo, né? Os ministros do Supremo. Continua válido isso? Você acha que isso vale tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula? Quer dizer, esse poder monocrático hoje do Supremo Tribunal Federal acaba se tornando também um adversário político para o Executivo, além do Congresso Nacional? Ou isso só vale para um lado, sei lá, ou para o Bolsonaro ou para o Lula, ou vale para os dois? Excelente pergunta, Alan. Excelente. Hoje o STF a gente consegue recapitular no passado, onde o governo federal não tinha poder para definir absolutamente nada das questões de Covid. As decisões ficaram a critério dos estados e municípios, e o governo federal veio por último. Foi uma decisão vinda do Supremo. Olha, quando você pega a Constituição Federal, fala os entes governamentais, por exemplo, pelo seu tamanho, e primeiro, governo federal, depois os governos estaduais, depois os governos municipais. Assim são as leis. Federal, a estadual não batendo, por exemplo, contra uma lei federal, e depois a municipal não indo contra uma lei estadual e federal. E isso foi diferente na questão do Covid. O Supremo Federal definiu que os estados tinham um poder maior do que o governo federal nas decisões, e as decisões estaduais deveriam ser respeitadas acima das decisões federais. Então, o Supremo Tribunal Federal realmente pode ser, como eu posso usar na palavra, um zagueiro para o governo em 2023, não só para o Bolsonaro quanto para o Lula. O Bolsonaro conseguiu indicar 2 ministros e a gente viu o primeiro passo agora, o ministro Nunes Marques, por exemplo, voltando com o mandato do Francisquini. Então a gente consegue ver um STF também sendo polarizado e, infelizmente, tendo temas políticos a serem judicializados. E acaba também o STF trabalhando na legislação, como foi o caso, definiu a regra da legislação ao qual seguiria, e executando, porque ele determina que o governo, seja federal ou estadual, executem, como, por exemplo, foi o caso do STF. Ele julgou a matéria e definiu, por exemplo, um limite, onde foi para a Câmara perfeitamente, colocou em votação aí o limite de 17%. Então, hoje o STF ele consegue judicializar as questões, julgar, que é o seu principal fato, ele também legisla, que seria para o legislativo, e ele também executa conforme o Poder Executivo deveria executar. Hoje o STF consegue ter os 3 poderes em mãos de acordo com o que é feito. Por exemplo, se um partido entra com um processo, de acordo com quem tem a prerrogativa constitucional de entrar com um processo e ele fazer os seus julgamentos, ou legislar, ou até mesmo determinar execuções, como o STF tem feito aí de forma direta, com o Poder Executivo também sendo no Poder Legislativo. Uhum.
Beleza, Anderson, e a grande expectativa na política é também pela votação, né, do teto do ICMS lá no Senado. O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, relatou do projeto que limita a alíquota do ICMS sobre combustíveis e descartou nessa quinta-feira a possibilidade de incluir na proposta a criação de uma conta para compensar perdas de arrecadação dos estados com a medida. Como que isso pode influenciar na votação do projeto no final? Essa questão, na verdade, do governo, o governo federal ele não queria pagar nem R$1, por exemplo, de utilizar dessas compensações de 5% como segundo colocado. Os deputados colocaram para tentar favorecer a aprovação dos outros deputados para também defender os estados. E agora os governadores, na última reunião de ontem com o relator, queriam colocar que o dividendo da Petrobras fossem repassados ao governo nessas perdas, por exemplo. Uma outra tese que está sendo discutida com o relator é só colocar, por exemplo, para telecomunicação e para energia elétrica só em 2024 essa redução, porém de forma imediata para os combustíveis. Então você vê um Senado muito mais politizado, aonde o Senado tem de forma igualitária com os outros estados 3 representantes para cada estado, e você vê uma discussão maior. Na Câmara não teve essa discussão. Foi de forma direta, aprovada, e novamente mais um projeto de interesse da população presa no Senado. E a alegação deles é que o Rodrigo Pacheco fez um comentário onde falaram que ele não tinha intenção, por exemplo, de colocar de votação, é que na opinião pessoal dele, esse projeto não mudaria em nada a economia. Claro que muda. Impacta com 1 a 1,5%, de acordo com vários economistas aí de matérias que eu li de forma direta. Até o Alangani, depois, se quiser comentar também, fazer um complemento sobre isso. 1 a 1,5% numa inflação de 12%, igual nós estamos vivendo, é uma redução muito grande. Até porque o impacto da guerra, como teve anteriormente aqui na transmissão agora há pouco, na BMC, a situação da Ucrânia e da Rússia não está se resolvendo. Será que o petróleo vai para qual valor? O petróleo vai impactar no preço do diesel. E se impactar no preço do diesel, impacta na economia, e isso afeta diretamente a eleição do presidente Bolsonaro, porque uma economia ruim, ele vai perder voto, porque vai achar que a culpa foi dele. Por mais que seja uma conjuntura mundial, Reino Unido com 9%, Estados Unidos com 8%, com inflação acima de 40 anos. Acima de 40 anos. Isso é bom esclarecer para a população. Eles estão com um problema muito maior do que o nosso no Brasil, porque o Brasil já vem enfrentando a inflação há vários anos de forma corriqueira. Estados Unidos e o Reino Unido não. O gás natural, por exemplo, da Rússia, que não vai chegar para o Reino Unido, a questão de energia elétrica, a questão do petróleo, essa questão da inflação não vai se resolver de forma imediata por lá. E isso agora vem para cá, para o Brasil, e vai impactar diretamente. O preço do diesel vai subir e não vai ter repasse? Claro que vai. Os caminhoneiros pararam o país no passado, causaram um transtorno à Petrobras, fez com que o presidente da Petrobras saísse, por exemplo, no evento, deixasse a Petrobras. Então os caminhoneiros vão realmente conduzir de novo essa questão eleitoral, e o Bolsonaro tem um grande problema eleitoral na questão da economia. Ele precisa resolver, precisa sim aprovar no Senado, precisa sancionar. O povo está clamando. A inflação que está acontecendo na economia, como está sendo dado nas últimas pesquisas, na ponta determinados produtos, não é da mesma forma. Isso fez com que a arrecadação dos governos do estado aumentasse. Antes ele arrecadava X, por exemplo, com diesel a R$3, R$3,50. Agora, com diesel a R$6, a arrecadação dele praticamente dobrou, porque o percentual do imposto é o mesmo, não se modificou. Então deveria também se criar mecanismos aos governos, seja federal, estadual e municipal, que a arrecadação do ano anterior ultrapassou a inflação, tivesse mecanismo de reduzir um pouco essa carga tributária que nós pagamos. E agora, na eleição, a gente começa a ver esses temas surgindo, como foi na Câmara, como foi aprovado de uma forma ágil, como deveria ser todos os projetos. E mais uma vez ela cai no Senado e a população tem que caiu o fone. Ela tem que cobrar dos senadores que coloquem em pauta e votação. Isso tem que acontecer. Esses são temas sensíveis. Reforma tributária.
igual a gente está vendo, por exemplo, situações aí de estados, onde você compra uma mercadoria em São Paulo, vai para o outro estado, ele tem recolhimento de cada estado, o que vendeu e o que está comprando, para onde a mercadoria está indo, ele tem os recolhimentos do ICMS, para nas barreiras, nas divisas, e fica a questão de guerra fiscal falando, olha, o vendedor não recolheu, como é que fica? E cada estado tem uma cota diferente. Eu vou dar o exemplo da gasolina. 34% de ICMS para gasolina no estado do Rio de Janeiro, 25%, por exemplo, no Espírito Santo. Isso tem que ter uma uniformização geral. O brasileiro precisa saber qual é a real conta que ele está pagando de imposto, e a gente consegue ver os extratos, na verdade, os orçamentos dos estados aumentando de forma gigantesca. E quando isso acontece, vem do recolhimento dos impostos, e significa que o brasileiro está pagando essa conta. Vê a Receita, por exemplo, colocar que teve um número de envio muito maior, recorde do imposto de renda, há quantos anos que não corrige a tabela? É uma cobrança que a gente tem que fazer, por exemplo, o presidente Bolsonaro, foi uma situação dele de campanha eleitoral. Então ele vai ter que resolver isso ao final. Se ele não conseguir corrigir essa tabela, por exemplo, do imposto de renda, vai ser uma cobrança dos seus adversários. E a pergunta fica, como que em tão pouco tempo consegue se resolver esses vários temas e pautas no Senado? Eu acredito que vários deles vão ficar para a próxima legislatura. Perfeito. Quero muito agradecer, Anderson, aqui, esse papo com a gente, né? Agradecer por você ter aceito o convite, vir aqui, trazer um pouco da sua opinião, seu ponto de vista. É muito importante, né, para que a gente consiga trazer, né, lados e opiniões para as pessoas que estão nos assistindo. Muito obrigada mesmo. E a gente já conta com você aqui, claro, outras e outras vezes, da nossa programação aqui na BMC News. Obrigada. Muito obrigado, Débora, Isa e Alan Gani, pela participação. E estou à disposição da BMC. Sempre que for convidado, estarei aqui presente com vocês. Eu tenho uma enorme satisfação de participar com vocês e junto com os telespectadores.